Olá, pessoal! Nessa aula, vamos estudar um pouco sobre as simetrias. E por que é importante estudar sobre simetrias? Você reparou que, em geral, figuras simétricas são mais harmoniosas, né? E muitas pessoas tendem a considerar o que é mais harmonioso mais belo. Então, olha essa foto aí na tela. Está vendo essa construção? É o Taj Mahal, lá na Índia, né? Foi considerado uma 7 maravilhas do mundo, né? E ele é interessante porque é uma construção simétrica, ou seja, é uma construção espelhada. Então você pode entender uma simetria como, de certa forma, toda vez que você produz um espelho. Ou seja, você percebe que dessa linha para lá, o prédio é igualzinho dessa linha para cá. Então a figura espelhada é uma figura interessante, porque é uma figura que apresenta um tipo de simetria. Nós vamos ver nessa aula que espelhar não é a única simetria. Você pode fazer simetrias de várias formas, tá? Ó, quer ver uma coisa legal nessa foto também? Você percebeu que a imagem que ele projeta aqui nessa piscina, né, no espelho d'água, também é igual ao próprio prédio, né? Ou seja, você também tem aí, de certa forma, um espelho na horizontal. Tudo que você fizer para cima vai ser um desenho igualzinho para baixo, tá bom? Então é importante você já reparar que a noção de simetria está muito associada com a ideia de beleza, com o ideal de perfeição, tá? Muitas fotos, por exemplo, essa imagem, é uma imagem bastante interessante, não é? Porque ela apresenta a foto da traseira de um avião, e você reparou de novo que essa foto, sem querer querendo, né? Não sabemos, ou se foi a intenção do fotógrafo, ela também acabou se tornando uma figura simétrica, né? Se pensar no eixo, o desenho é mais ou menos desse eixo aqui, né? Mas você percebe que tudo que acontece para um lado do desenho acontece igualzinho para o outro lado também. Tá? Então, identificar simetrias é uma habilidade importante, especialmente nas questões de geometria. Muitas figuras, muitos desenhos são simétricos, e quanto mais simétrico for uma figura, mais rápido você consegue ter ideia sobre ela, porque você consegue dividir a figura em partes menores. Em vez de você pensar na figura toda, pense só numa parte, tá bom? Olha que interessante, dá uma olhadinha nesse rosto, tá? Esse aqui, no cantinho aqui, é o rosto original de uma pessoa, que a gente vendo mais ou menos, parece muito um rosto simétrico. Não parece, ó, que esse rosto aqui está espelhado em relação a esse eixo, não é? Mas olha que interessante, se você fizesse um rosto considerando só essa parte, imagina que eu pegasse só essa parte do rosto da pessoa e espelhasse para o outro lado. O desenho sairia exatamente essa segunda foto. Então olha que legal, essa segunda foto sim é perfeitamente simétrica. Você pode reparar que o desenho é exatamente igualzinho para os dois lados. Então essa é a foto que se obteria se você pegasse o lado da pessoa aqui e jogasse para o outro lado. Ficasse igualzinho mesmo. Você reparou que não é a mesma foto, né? Ficaria um pouquinho mais magrinho, né? Bom, tenta fazer agora essa mesma experiência então com o outro lado da foto. Pega só esse outro lado aqui da pessoa, né? E tenta refletir para o outro lado, né? Espelhar. A imagem que você vai construir é essa terceira figura. Que é legal porque ó, esse rosto também é um rosto espelhado, também é um rosto simétrico, né? E é diferente desse, né? Você percebe que é um pouco mais gordinho, né? Então é legal porque você olha para essas imagens e você consegue identificar a importância da simetria. Existem figuras que são chamadas de assimétricas, por exemplo, o rosto original, né? Figuras que não são espelhadas, mas você consegue obter figuras diferentes se você espelhar, se você refletir coisas diferentes, tá joia? Vamos começar a estudar um pouco, então, alguns tipos de simetrias, algumas formas de você criar figuras iguais. Né? O primeiro tipo de simetria importante chama simetria axial, que significa simetria em torno de um eixo. Então, essa palavra axial, você pode entender ela como se fosse em torno de um eixo, tá bom? Por exemplo, esse quadrado possui uma simetria axial. Por exemplo, esse eixo que aparece aqui é um eixo de simetria. Você percebe que existem figuras que têm diversos eixos de simetria? O quadrado, por exemplo, ó, pode ter aquele eixo vermelho, pode ter esse eixo azul, pode ter esse eixo verde que aparece aqui na diagonal. Então, ter um eixo de simetria não significa ter um único eixo de simetria, tá joia? Então, toda figura que de certa forma ficar espelhada em torno de um eixo é chamada de simetria
axial, é uma figura que possui simetria axial. Você percebe aí, ó, que nem toda figura é simétrica, não é, tá? Tem figura que até parece, né? Mas se for pensar, se você quiser construir um eixo aqui, a figura para um lado não é igual a figura para o outro, beleza? Né? Quer dar uma olhadinha em alguns tipos de figuras que possuem essa simetria? Por exemplo, olha que interessante a imagem desse pássaro. Você percebe que se você traça uma reta aqui, a imagem do rosto para um lado é igual para o outro, não é? Tem uma simetria axial em torno desse eixo, e nesse caso uma simetria na vertical, né? Quer dizer, o eixo que aparece aqui é um eixo na vertical. Nessa outra foto que aparece aqui, também tem uma simetria. Reparou que a água ela funciona como um espelho aqui, né? Então, quer dizer, a imagem construída para cima é igual à imagem construída para baixo, pelo menos o reflexo dela, né? Então, também é um tipo de simetria axial, porque é em torno de um eixo, só que agora esse eixo está na horizontal, beleza? Tá? Então, só para você já lembrar, simetria axial significa simetria em torno de um eixo. Basicamente, pensa assim, toda figura que tem essa simetria é uma figura que vai ser espelhada, tudo bem? Ó? É uma figura que ela é simétrica em relação a esse eixo, tá bom? Quer você experimentar identificar essa simetria axial em algumas situações? Dá uma olhadinha na questão que vai aparecer agora aí, quer ver?